Olá, mais uma vez a extensão da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em nome do nosso pró-reitor Cleverson Pereira, e muito agradecido ao nosso magnífico reitor, professor Marco Túlio. Juntos nos cedem a oportunidade de fazer extensão no Mackenzie. E nesta manhã, dando continuidade aos nossos projetos, estamos com um podcast com o nosso querido vereador Coronel Salles, que desde a sua época de exitosa subprefeitura da Sé, nos deu todo apoio. E esse trabalho é possível dado ao carinho e atenção que o 60 Mais tem conosco e, como está escrito ali, de mãos dadas para um bairro melhor. Está conosco a querida Marta, a Dulce, o querido Sidney e o nosso vereador, que será também o que vai dialogar conosco nesta manhã de conversas. Sempre agradecido pela boa vida do Eduardo, que por motivo de saúde não pôde estar conosco. Passamos a palavra à querida Marta para fazer também a sua saudação. Bom dia a todos. É uma grande honra estarmos aqui mais uma vez, né, com o Coronel Salles, o Sidney e o professor. Lamentamos que o Eduardo, que é o fundador desse movimento, não esteja conosco justamente por uma questão de saúde. E eu acho que eu não sei se nós duas vamos dar conta de representar com tanta presteza, mas vamos que vamos. Bom dia a todos, todas. Fico feliz de estar aqui representando o bairro Convida, que é um movimento aqui do Distrito da Consolação, e onde nós fizemos uma parceria muito proveitosa com o Mackenzie, e a ponte que ocorreu esse contato foi justamente o Salles, que foi subprefeito aqui da Sé, de praticamente quase 2 anos, de 2021 a 2023, e a gente teve muitas oportunidades de ter um contato mais próximo, que foi muito produtivo para o movimento Bairro Convida. Coronel Salles, nosso vereador, a palavra é sua para que o Mackenzie e o bairro Convida continue caminhando junto nos ideais que o senhor semeou entre nós. Uma alegria, professor Lindenberg, saudar Vossa Excelência, saudar o nosso magnífico reitor, Marco Túlio, professor Marco Túlio, o pró-reitor, professor Cleverson também, dizer da alegria de nós estarmos aqui com essas duas brasileiras excepcionais, a Marta e a Dulce. A Marta já nos conhecíamos desde a época, ainda quando eu era tenente lá no regimento de cavalaria, né? E a Dulce aqui nesse trabalho do centro. Estamos aqui com o Dr. Sidney, que é o nosso coordenador do gabinete, um homem também com uma experiência gigantesca e que empresta ao nosso mandato toda a sua experiência política e a sua sensibilidade como homem público. Eu estou muito feliz de estar aqui. O Mackenzie é uma instituição de um patrimônio de São Paulo, né? A Universidade Mackenzie, a gente falava há pouco de Calvino, e de todo esse legado que a universidade, como polo irradiador de doutrina, né? Como gerador de conhecimento, na acepção da palavra, professor Lindenberg, amigas e amigos que nos assistem. Eu também tive a oportunidade de ser professor, hoje não exerço mais, mas a gente sempre pensando no conhecimento como a maior ferramenta de mudança de comportamento. Sim. Então, estou muito honrado de estar aqui e queria falar um pouquinho, queria ouvir também, porque as amigas que nos assistem e os amigos, quando eu tive a honra de ser subprefeito aqui no centro, eu tinha aqui olhos e ouvidos muito com uma acuidade gigantesca, que são aqui os nossos amigos, as nossas amigas do bairro Convida e a nossa Universidade Mackenzie, né, Sidney? Eu acho que uma postura que o administrador público tem que ter, a maior capacidade que ele tem que ter é de ouvir. Uhum. Independente se sejam ácidas críticas. Eu tive oportunidades, até vou compartilhar aqui, logo que nós assumimos, de receber críticas muito duras sobre o centro de São Paulo, os vários centros, né? O centro dos Campos Elíseos, o centro do Cambuci, o centro da Sé, o centro de Higienópolis, o centro de Santa Cecília, o centro da Barra Funda, o centro da Paulista, o centro da Consolação, da Bela Vista, vários centros
né? Cada bairro, cada distrito com uma característica, o da Liberdade. E eu me recordo, Marta, teve as mulheres, elas são melhores que os homens, muito por conta da sinceridade e da objetividade. Com certeza. E é verdade. Eu tive uma audiência, a gente falava há pouco, né, Dulce? Eu recebo todo mundo. O meu telefone é o mesmo telefone desde tenente. Eu já sou coronel da reserva. Quando teve aquela mudança de colocar um 9 na frente, foi a única mudança. Mas é o mesmo telefone. Eu que mexo no meu Instagram, sou eu que respondo. Isso impõe alguma atenção com as pessoas. E eu recebi uma senhora na subprefeitura. Essa moça estava tão brava e ela me esculhambou. Eu tinha uma semana de subprefeito, mas eu era o responsável, eu era o representante do prefeito. E ela falou, e ela tinha razão em tudo que ela estava falando. Aí eu ouvia e anotava. Ao final, ela falou assim: o senhor toma algum remédio, alguma coisa? Eu falei: não, porque eu vou falar, como é que ela falou? Eu lasquei a lenha aqui em vocês e o senhor, ouvindo de maneira paciente, eu falei assim: o meu maior papel aqui é ouvir as pessoas, recebê-las, e vocês estão me trazendo a informação sem filtro. O bairro convida, o Edu, que agora está convalescendo, fez uma intervenção aí que deu super certo, graças a Deus, deve estar nos assistindo agora, né? O bairro convida foi isso. Então eu aprendi com vocês muito sobre o centro, esse olhar de quem mora aqui, de quem trabalha aqui, de quem estuda. Então eu acho que essa é a maior contribuição, professor, aqui nessa função pública, ouvir. Muito bem, eu acho que essa sua sensibilidade é que realmente nos uniu. A extensão, ela sempre teve braços muito estendidos para fora da universidade. Nós íamos muito longe, interiores do estado e outros estados, e tínhamos necessidade de trazer esse olhar para perto. E a sua sensibilidade nos proporcionou isso junto ao bairro Convida. Isso. Então, eu queria ver, Dulce. É justamente essa aproximação entre o cidadão comum e a administração pública, e esses movimentos que, como o nosso movimento, que foi um movimento espontâneo que surgiu aqui no Distrito da Consolação, de pessoas 60 a mais. O centro é a região que mais concentra pessoas idosas na cidade de São Paulo, e ouvir esse seu olhar para esse público e essa disponibilidade. O que foi que, durante esse período na subprefeitura, pôde ser construído, e, de repente, quais as expectativas que tem do senhor levar essa experiência para a vereança, para a Câmara de Vereadores, já que hoje o senhor ocupa uma cadeira lá na Câmara de Vereadores? Eu posso interromper antes que o senhor, né? Você, pelo amor de Deus. Eu acho que convém a gente ressaltar aqui que o Mackenzie é um super parceiro do bairro Convida. É o maior parceiro nosso. É um parceiraço, digamos. Parceiraço. E a gente tem que agradecer, né, Dulce, a você. Porque foi você, junto com o professor Lindbergh, que nos proporcionou essa união, essa aproximação. E, inclusive, a questão do podcast, eu me lembro que numa reunião, nós comentando, daria para fazer um podcast. A princípio, nós tínhamos combinado só com a subprefeitura, mas aí o Mackenzie se prontificou na hora, né? a nos conceder a utilização deste espaço, um espaço muito excelente, bom. Então, aí mostra mesmo o quanto a gente pode ter construído uma questão muito, muito concreta, né? Que às vezes fica no nível das ideias e a gente não concretiza. Mas essa parceria público-privada e do movimento social pode se estabelecer. Dar frutos. Eu sempre procuro seguir. Assim, nós estamos, o servidor público, a gente tem que aprender com os antigos. Nós só estamos aqui por aqueles que nos antecederam, os nossos ancestrais, as pessoas que construíram essa cidade, que construíram essa universidade, que construíram esse bairro com tanto carinho, e que hoje
nós podemos desfrutar. Então, ao lado da possibilidade de servir, nós temos uma responsabilidade gigantesca em honrar esse legado. Sim, com seus certeza. vários desafios. Com certeza. Às vezes, a gente, Dulce, me atendo um pouquinho ao que você falou, essa relação é fundamental. Nós tínhamos, até por uma cultura, eu não sei se portuguesa ou europeia, que veio, que a gente herdou, uma cultura mesmo, que era mais presente. Uma liturgia, uma estética que perdurou por muito tempo, e às vezes a gente identifica que ela eu não digo que ela é desnecessária, mas ela é muitas vezes dispensável. Uma estética de autoridades. A autoridade, ela tem que ser exercida dentro do olhar da supremacia do interesse público. Quando você, como Estado brasileiro, ou União, ou o Estado, ou o município, tem que intervir para disciplinar relações. Somente nisso. As pessoas não podem viver num estado policialesco, não pode viver... por que o poder público não viu? Não. O que a população não conseguir resolver entre ela, os munícipes, o município, por meio da Câmara, por meio do Poder Executivo, entra para resolver. O que o município não conseguiu resolver, o Estado entra com a sua estrutura do Executivo, do Legislativo e do Judiciário agora, já que nós temos Judiciário somente no Estado e na União. E o que o Estado não conseguir, a União ingressa. É assim. Então, quanto menos intervenção pública na vida das pessoas, melhor. Agora, nós ingressamos na sociedade para tentar regular as relações, até um princípio do direito, isso, né? Lá de trás, um conceito antigo, mas que funciona muito. Então, com esse olhar, é que eu sempre me posicionei. E aqui na Subprefeitura Sé, foi uma experiência gigantesca para que a gente conhecesse a cidade e melhorasse as relações. Até para poder você dar o número do seu telefone e falar... A hora que houver um problema de interesse coletivo, me ligue. E eu sempre, todos têm meu telefone aqui, e eu sempre recebi demandas de interesse público, de interesse coletivo, e uma relação muito boa. Então eu acho que quando você fala de relações, você perguntou, Dulce, eu falo exatamente isso. Eu acho que a gente tem que se desnudar. É lógico. Você tem uma liturgia, nós estamos aqui na universidade, então a gente coloca a melhor camisa, o melhor paletó. Limpa, exatamente, em homenagem a esse templo do conhecimento que é a universidade. Mas só por isso. Agora, eu acho que o objetivo é esse, você se desnudar de uma estética desnecessária, que por vezes, infelizmente, a gente sabe que às vezes um ou outro servidor público se empodera, aquelas salas enormes, né? Com vários degraus para você chegar na pessoa. Isso é cafona. É cafona. E a gente nunca sentiu isso na sua administração. Eu acho que convém a gente ressaltar. Quando no tempo da subprefeitura a gente tinha, né, Sidney, reuniões mensais, você sempre vinha, participava da execução, da discussão da pauta, isso sempre foi. Eu também quero ressaltar o seguinte, dentro dos nossos eixos, no nosso projeto, que foi um projeto que levou 2 anos e meio, né, Dulce, para ser estruturado, elaborado. Se pudesse falar os 4 eixos para... 5. Os 5 eixos para... Vamos ver se o Eduardo estiver ouvindo, ele vai dizer assim, olha, se vocês esquecerem. Então, o primeiro é o reconhecimento do território, que é muito importante que a gente saiba quem é o nosso público, com quem a gente está lidando, o que existe no território que possa ser aproveitado, entre aspas, ou levado em consideração pelo nosso projeto. O segundo é educação para a longevidade.
E aí que eu quero, talvez eu deixe isso para o fim para entrar com o Mackenzie. O outro é o advocacy, que é justamente essa parte que a gente conversa com o poder público para que as nossas intenções alcancem um sucesso. Depois é a sustentabilidade, não só do projeto como do planeta. Aí a gente tem o empreendedorismo para o público 60+, e eu volto para a educação para a longevidade, que é uma coisa muito importante, onde a gente teve, graças à sua mão, a parceria com o Mackenzie. Que é o quê? É levar para a escola, levar para a academia, e mesmo para os pequenos todos, a educação, saber quem é o velho. Não vamos falar idoso. Vamos falar o velho. Quem é o velho? Por que eu tenho que ter certas atitudes? Por que eu tenho que respeitar? Todos nós seremos, quer dizer, nós já somos, mas as crianças e os adolescentes e os universitários, todos chegarão lá. Então, aonde o bairro Convida e o 60+, atuariam junto à educação? Aí é que entra a nossa parceria com o Mackenzie. Quero até aproveitar para reforçar mais uma vez que a disponibilidade do Mackenzie, quando nos chegou o convite através do Zélio, do Valdomiro, para ir conversar com o nosso querido vereador, que na época era o subprefeito, a ideia nossa era o Mackenzie continuar portas abertas para o apoio ao poder público. O Mackenzie é uma universidade pública não estatal, comunitária, confessional, e ela existe para atender às demandas da população. E essa porta se abria para continuarmos nessa missão. Então, quando nos aproximamos naquela reunião lá no seu gabinete, juntamente com o 60+, o bairro Convida, nós íamos dispostos a acatar os desafios, a abraçar os desafios e juntos criar uma excelência desse atendimento. Porque eu via que a sua preocupação naquela época, e certamente o é hoje também como vereador, era de dar o melhor atendimento, de ver um bairro, como está dito em nosso slogan, um bairro realmente com vida, resolvendo suas mazelas, suas dificuldades de uma grande cidade. E a universidade se colocou nesse lugar. Nós temos uma história de uma universidade que nasceu inclusiva. No nosso momento de nascimento, na nossa origem, a nossa inclusão era a criança, o adolescente que estava sem escola. Hoje nós temos, entre outras inclusões, a do velho, a do 60+. Tivemos a oportunidade de ir ao Expo da Longevidade e falamos da experiência Mackenzie. Então, esse nosso trabalho já está rodando no Congresso Internacional. A experiência Mackenzie, no bairro Convida, os ganhos, as vantagens que temos em dar as mãos para ver um bairro melhor. Professor, isso que o senhor falou, e complementando aqui a Dulce, não sei se o Sidney quer falar alguma coisa, acho que era importante. O Sidney tem uma experiência gigantesca, está aqui quietinho aqui. Bom dia a todos. Na verdade, Salles, eu estou maravilhado, tá certo? Primeiro porque, quando a gente vê que um projeto, tá, que foi batido à nossa porta quando você era subprefeito da Sé, tá? Fomos provocados, sabe, pelo movimento do bairro 60+ aqui da Consolação. E com orgulho, viu, Marta, a gente diz o seguinte: apesar de todos os percalços, né, que a gente tem, em alguns nós que a administração impõe a gente, tá? O Coronel Salles sempre fez questão, sabe, de... Nossa equipe, claro, né? Nossa equipe está muito clara, professor, sabe, de que isso é uma causa, sabe, de interesse geral, interesse coletivo e público, tá? E o perfil do coronel, né, tá, do nosso vereador Salles, que por sorte tem amizade há décadas, né, com ele, tá? Sempre foi esse, tá? Entende? Onde estiver o interesse público, coletivo, o Salles estará pondo a mão para apoiar. Isso é muito bom. A gente teve a felicidade, né, Salles, de juntar esse movimento maravilhoso, que é o movimento 60+ da Consolação, com uma instituição como o Mackenzie, né, entende? Que é uma instituição que está enraizada já na história do Brasil e na história de São Paulo. Tá? Então é um orgulho, viu, professor, estar aqui, tá? E a gente só tem a agradecer, né, essa possibilidade. Tá bom? Eu acho, do que a gente está falando um pouquinho, quando a Dulce falou das nossas relações com o bairro. Às vezes eu falo o seguinte, eu sempre faço uma metáfora de uma viagem. Eu vou à Bahia e lembro e falo assim, puxa, eu vou trazer uma lembrança para minha amiga Marta. Aí eu vou lá no Mercado Modelo, né, que é uma beleza. Aí eu compro um birimbau de 1,40 m. Trago no avião.
Chego aqui, a Marta, muito gentil como é, fala, Marta, fui à Bahia, lembrei de você. Tá aqui a Marta, vai esse sorriso dela, essa gentileza, vai falar, Salles, muito obrigado, tal. A hora que eu for embora, eu não tenho dúvidas, ela vai falar assim, puxa, que legal, o Salles lembrou de mim. Aonde eu vou pendurar isso? Vou levar para a praia, vou levar para o sítio, não vou deixar aqui na minha casa, o que eu vou fazer com isso? Porque eu não sabia, ou eu não tinha a melhor informação de qual seria o melhor presente a ela. A melhor recordação. Poderia ser um coqueirinho lá, poderia ser uma camiseta, poderia ser um coco. Não. Mas por que eu fiz isso? Eu dei uma coisa que eu não sabia. É assim na gestão pública. Eu tenho que ouvir. Nós temos que ouvir o que a comunidade está gritando às vezes. Por vezes é iluminação, por vezes é arborização, por vezes é acessibilidade, por vezes é atenção. Você se sentir partícipe. Por quê? Todos nós vivemos no mesmo mundo, o mesmo bioma aqui. A pandemia, esse meteoro que atingiu a nossa cidade, o Brasil e o mundo, nos ensinou de maneira muito dura. Moramos no mesmo mundo, vivemos no mesmo mundo. Então eu acho que é esse o olhar, viu, Dulce? Quando você falou, Salles, as relações. Quando a gente fazia essas reuniões, e ainda continua, a gente faz 9, 10 agendas por dia, né, Sidney? A gente está à noite na Zona Norte, está na Zona Leste, está no Centro, está na Zona Sul, está na televisão, está no podcast. Por quê? Porque quando você ouve mais, você erra menos. Eu aprendi isso com um grande professor que eu tive a honra de trabalhar, um dos maiores estadistas que o Brasil já produziu, já teve, chamado Mário Covas. Com todas as suas... ele era turrão, né? Espanhol, bravo, tinha as suas verdades. No começo, eu que sou policial militar, ele tinha ele foi caçado, ele perdeu um mandato popular num período da história que nós vivemos, e ele tinha restrições. E quando ele começou a conviver conosco, de maneira muito próxima, ele começou a ver valor que talvez ele não via olhando distante, porque a experiência dele que ele tinha tido não tinha sido agradável. Ele era pai de 3 filhos, líder da oposição, de uma hora para outra, ele era engenheiro, ficou preso na base aérea de Cumbica. É controverso, até para as pessoas que a maioria das pessoas que eu me relaciono, mas a gente tem que, por vezes, vestir as sandálias das pessoas. Se coloque no lugar aqui do professor, que é professor na universidade. Um homem democrata, um homem que tem o conhecimento como como seu norte, como sua estrela d'alva, ele acompanha lá. Só que, ao lado dessa generosidade, dessa cordialidade, ele tem obrigações. A aula tem que começar a tal horário, tem que fazer isso. Então, eu aprendi com o Mário Covas, é isso, quem ouve mais erra menos. Sim. É a história do birimbau. Sim. Então, eu chego e falo assim, vamos fazer aqui um festival gastronômico aqui na Praça Buenos Aires. Aí eu coloco música, eu faço o negócio. Aí você fala assim, as pessoas aqui não querem isso. Nós queremos contador de histórias. Nós queremos uma palestra de botânica. Nós queremos uma vivência. Nós queremos falar do que a nossa experiência acadêmica. Porque às vezes, em especial o idoso, e nós estamos... Eu já estou com 50, caminhando para os meus 57 anos. A gente... E nós já fomos jovens, e o jovem, ele não tem o filtro que a gente que tem. nós temos agora, né? Ele está vivendo, ele está conhecendo e tal. E às vezes ele subestima, né? Ele, às vezes, agora muito menos, até porque você falou um negócio muito interessante, quando a gente fala de inclusão.
e o que a Marta falou, o que é a pessoa idosa, ela falou o velho, o experiente? Ele não está esperando a morte. Ele está aqui querendo produzir, continuar produzindo conhecimento, compartilhando. Ele não quer ir fazer... ele olha a pessoa com mais idade, vamos fazer uma viagem para Maceió e tal. Eu vou para Maceió quando eu quiser. Eu vou fazer excursão. Eu quero continuar trabalhando, eu quero continuar servindo, eu quero até continuar sendo útil. Eu acho que é isso um pouquinho, Dulce, que eu acho que a gente tem que fazer. E quando vocês, a faculdade, a Universidade Mackenzie, abre esse espaço, quem não veio, não conhece ainda, venham conhecer o estúdio aqui. Primeiro mundo, negócio maravilhoso. Até cumprimento a faculdade, a Universidade Mackenzie, aqui a comunicação, na Faculdade de Comunicação que nós estamos aqui, mas muito com isso. E outra coisa, abrir. Sim. Sim, é uma questão de visibilidade. Eu acho que o professor Lindbergh falou essa questão de a essência de uma universidade é justamente acolher as pessoas que formam a cidade como um todo, né? A educação. Dulce, então, e como é que... Agora eu vou inverter aqui. Como é que você vê o poder público? Então, uma coisa que acho necessário a gente entender essa conexão que existe. A gente está acostumado, e muito foi da nossa história, de que as coisas caminhavam separadas. Justamente a universidade dava uma formação, o poder público dava a direção. E você, cidadão, até pela nossa história, ficou muito mal acostumado a só receber essas coisas. Acho que a gente... Nesses últimos privado anos, de opinar, a né? gente faz parte, este processo, da gente demonstrar que nós somos também atores desse momento. Né? Protagonistas. E justamente o maior endereçado. Quando o poder público começa a escutar, a olhar, e a universidade abrir as suas portas para a própria população do entorno, o território, e aqui no centro nós temos uma dificuldade porque as várias velhices, as várias infâncias, as várias pessoas de diversas histórias, elas têm uma diversidade enorme aqui. Mas é muito rico também você, quando colocar o dedinho na ferida, puder construir alguma coisa, né? Eu acho que é esse o objetivo da gente, do Movimento Bairro Convida, do Mackenzie ter aberto as portas, né? E ter propiciado essa comunicação entre o público e o privado. Nem sempre o administrador público tem esse olhar. Nem sempre o educador tem esse olhar. E nem sempre o cidadão também tem esse olhar. Eu acho que faz parte a gente estar aqui conversar para que isso seja construído. Pegando um gancho no que vocês estavam falando, eu vou lembrar que o Trabalho 60+, de onde nascemos, quer dizer, o Bairro Convida, é uma iniciativa, um produto do Trabalho 60+, que tem N outras iniciativas, e o Bairro Convida é uma delas. Que um dos propósitos do Trabalho 60+, é justamente você tirar o velho do sofá, digamos, né, e torná-lo protagonista da sua história. Né? Então, protagonista onde? Nas atitudes, na novas propostas de trabalho, novas propostas de enxergar o mundo e na sua inserção na sociedade. E eu vou lembrar só uma frase muito boa de um dos nossos participantes lá, dos fundadores do Trabalho 60+, que é o Ari, que com certeza vai nos assistir, que ele disse uma ocasião em que nós fomos na SPM participar de um congresso, cada um falou da sua iniciativa, e ele disse: nós, velhos, não somos nem maratonistas, nem bengalistas. Nós somos protagonistas. Eu acho que eu acertei a frase. Legal. E é justamente isso. Quer dizer, o nosso trabalho é nos tornar protagonistas. E uma coisa interessante, quando a gente está trabalhando todo dia, fazendo reuniões semanais e tal, a gente desanima, né, Dulce? Às vezes a gente fala, nossa, o negócio não anda, o negócio está muito devagar e tal, mas daí quando a gente para fazer uma avaliação de tudo, vê as anotações que a Vera, uma nossa companheira, faz ali, a bico de pena, a gente vê o quanto nós já andamos, o quanto a gente já fez.
né? Não, eu tenho assim como uma... E agora como vereador na cidade de São Paulo, né? Eu tenho uma curiosidade. A primeira vez que o senhor está na Eu Câmara nunca de tinha sido político. Então, geralmente... É tudo novidade, mas estamos animadíssimos. Na A gente verdade, acompanha, eu acompanha acho de que perto. talvez seja uma oportunidade, porque me parece que o político, às vezes, começa na Câmara e depois é convidado a ser subprefeito. O senhor inverteu, né? Aí você começou como na subprefeitura e depois para a Câmara de Vereadores. Isso foi significativo? Isso teve uma importância para essa experiência como subprefeito, para poder ser um vereador mais atuante, assim, junto ao cidadão, nessa questão da escuta mesmo? Todos. Eu acho que é fundamental. Eu tenho uma experiência pública anterior. Eu tive a oportunidade de servir ao Estado de São Paulo na Polícia Militar por 35 anos, né? Entrei ainda quando tinha 17 anos. Mas tinha uma experiência anterior. Eu tinha sido office boy da Agilex Indústria Têxtil, aqui na Marquês de Itu, na rua de trás aqui, travessa da Dona Veridiana. E eu tinha 15 anos, eu era muito feliz aqui no centro e andava, e maravilhado, né? Olhava os prédios, eu que sou lá da Vila Antonieta, perto da Vila Carrão. Então eu ficava impressionado. Dali eu fui para a academia do Barro Branco. Me formei, fui tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel. E nos últimos 2 anos da minha carreira eu tive a oportunidade de ser o comandante-geral da Polícia Militar. A Polícia Militar é uma instituição cuja história ela se mistura um pouco com a história do Estado de São Paulo. Esteve ao lado dos paulistas nos grandes movimentos. E do Brasil, a gente pode falar da Revolução Federalista, a gente pode falar dos movimentos operários de 1917, a gente pode falar dos 18 do Forte em 22, que atingiu aqui São Paulo, a gente pode falar da Revolução Paulista de 24, a gente pode falar da Revolução de 30, com Getúlio subindo do Rio Grande do Sul, ao lado de Miguel Costa. A gente pode falar da Revolução de 32, que nós estamos comemorando agora em outubro, a cessação de hostilidades em outubro de 32, quando a Revolução de 32 é o maior movimento paulista, né? Nós tivemos vários marcos, né? Nós tivemos a morte do Martins e Miragaia, Drauzio e Camargo, ali na Praça da República, estudantes, jovens, e depois o Alvarenga morreu um tempo depois. Depois nós tivemos 23 de maio, né, que é o surgimento desse movimento, com a morte desses meninos. Depois nós tivemos 9 de julho, que é essa epopeia paulista, Santa Casa, Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Paula Souza, tantas instituições, Mackenzie, todos os paulistas, a Força Pública de São Paulo, então a indústria de São Paulo se levantando, não contra o Brasil, porque não era uma revolução separatista, era uma revolução constitucionalista. E hoje, em outubro, nós já estamos comemorando a cessação de hostilidades, quando o poder central, e o Getúlio Vargas foi muito sábio naquele momento, em que alguns assessores, alguns ministros queriam que retalhasse São Paulo. Getúlio falou, não, tire o uniforme CAC, coloque macacão, e eles têm força de trabalho, o paulista é um povo vocacionado a trabalhar. E aí, com esses marcos que a minha polícia, a minha instituição, a minha de São Paulo, não minha, não tem polícia nenhuma, a nossa, né, do Brasil, né, a gente foi aprendendo com a história do papel de estar junto com as pessoas. Porque não tem... o maior endereçado do nosso serviço público são as pessoas. Como disse a Marta, são os protagonistas. Então,
com essa experiência de comandar a Polícia Militar, um orçamento anual de 16 bilhões de reais, fiquei 2 anos, então foram 32 bilhões, 90 mil homens e mulheres, 18 mil viaturas, 30 aeronaves, 45 milhões de paulistas que esperam, que contam, que requerem a sua atuação. Então isso foi me dando algumas camadas de verniz para estar onde nós estamos. Quando eu deixei o comando, eu fui candidato. O ministro Gilberto Kassab, que é o presidente do meu partido, convidou, falou, você tem que ser candidato. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não tenho recurso, eu não tenho... Ele falou, não, você gosta de ouvir, você gosta de gente. Então são alguns... Então, para chegar onde você perguntou. E aí não conseguimos nos eleger, ficamos na suplência. E aí o Bruno Covas, um grande brasileiro, morreu jovem, muito novo, prefeito de São Paulo, me convidou para ser o subprefeito da Sé. No meio da pandemia, né, Sidney? Aí nós fomos para a Sé. E sem podas de árvore, porque ninguém saía na rua. Servidores, a subprefeitura Sé tem 3 mil servidores, entre nomeados, concursados e terceirizados, muitos com mais de 60 anos. Então nós pegamos uma situação muito difícil no centro, muito difícil, todo mundo com medo de morrer por causa do Covid, né? Então nós assumimos nesse cenário. E aí fomos aprendendo e tal. E o que aconteceu? Eu sempre falo para o Sidney, né? Como Deus é bom, eu sou cristão, acredito em Deus, sou temente a Deus. E Deus tem propósito na vida. Ele falou assim, o tempo de Deus não é o nosso, né? Não é o nosso. Eu fiquei muito triste quando eu não me elegi. Quando eu não assumi. Mas Deus falou assim, Caboclinho, você vai ficar 2 anos numa área difícil, complexa, com todas as suas... Para aprender, né? Para aprender um pouquinho. E isso, Dulce, me deu um estofo, sem ufanismo, sem vaidade, mas me deu um estofo de saber, eu já como comandante da polícia, com uma experiência no centro, mas a cidade de verdade. De ouvir aquela senhora que descascou o abacaxi em mim lá, e você vai olhando o olhar da Marta, da Dulce, da universidade, do dono do churrasquinho, da praça mal cuidada, da árvore que não é podada. Vou dar um exemplo para você. E hoje, isso me ajuda na Câmara. Nós tínhamos um dado na subprefeitura Sé de árvores. Nós tínhamos... O dado que nós tínhamos era de 33 mil árvores. Só que era um dado de 2012. Aí o que nós fizemos? Fotografamos, contamos e georreferenciamos todas as árvores na área da subprefeitura Sé. A Sé, para quem está nos assistindo, ela vem da Paulista, vai até a Marginal Tietê e da Avenida Pacaembu até a Avenida do Estado, Cruzeiro do Sul. 26 quilômetros quadrados. Então o dado que nós tínhamos é que tinha 33 mil árvores. Fizemos a conta, fotografamos, georreferenciamos, tiramos o DAP lá, o diâmetro da altura do peito. Nós temos na subprefeitura Sé só em praças e na via pública. Não estamos contando as internas. 45 mil árvores. Então você não... Taylor e Fayol já falava lá atrás. Né? Você não administra o que você não mede. Exato. Então aí contratamos mais equipes e fizemos podas, aí diminuiu o número de quedas de árvore. Então é isso. Então essa foi a experiência que a subprefeitura Sé me deu e que hoje eu utilizo na acepção da palavra. Quando falam, por exemplo, das cenas abertas de uso, aqui nos Campos Elíseos, tragicamente chamado de Cracolândia, esse nome é horroroso, esse nome não é adequado, esse nome é preconceituoso, esse nome carrega uma série de preconceitos da nossa sociedade presentes. Já vi, professor, pessoas com... no seu inconformismo, eu entendo, eu procuro entender, mas que é um olhar muito triste da nossa sociedade. Chegavam para mim e falavam assim, coronel, o senhor tem que jogar no mar, tem que sumir. Aí eu parava, olhava, eu falei, não é possível que eu estou ouvindo isso.
pessoas com formação acadêmica, hein? Não era um lumpen, uma pessoa que... Não. Aí eu falei, não é possível que eu estou ouvindo isso. E aí, com muito jeito, falava, olha, não, esse é o problema posto. Os nossos pais, os nossos avós, a nossa escola pública, a nossa faculdade, que todos aqui são filhos de alguma universidade, e a gente sempre fala com orgulho, né? Onde a gente graduou e tal. Aí você fala assim, não é possível que tanto recurso, tanta coisa gastaram conosco e eu tenho um pensamento tão raso. Mas daí a importância da educação, né? Fundamental. A importância da educação, de você, aos poucos, ir quebrando esses preconceitos, deixando de lado, vendo o ser humano como realmente ele é. E por isso, o nosso primeiro eixo ali, a importância de conhecer o território. Sabe? Que é uma coisa que, na sua experiência enquanto subprefeito e vereador, e nosso conhecimento também, a importância tanto da universidade quanto do bairro Convida, de saber quem é o nosso parceiro, quem é o nosso igual ali dentro daquele distrito, né? Muito bom, é muito bom ouvir. Passaríamos aqui o dia todo ouvindo o nosso vereador, Marta, Dulce, Sidney. Nós caminhamos. Sidney falou pouco, professor. Ele sempre fala tanto, hein? Ele está observando, depois ele vai falar para nós. Com muita alegria que nós vamos chegando ao final desse podcast, que seja um de tantos outros. Certamente aqui, muito brevemente, vamos depois, em outros, elencar os êxitos da sua gestão como um legislativo, efetivo, zeloso, com essa experiência, toda essa bagagem que o senhor teve. Mas eu queria mencionar que hoje faz aniversário algo muito importante para a nossa cidadania, que é a nossa Constituição. 35 anos de Constituição Cidadã. Então nós possamos, junto com essa força que ouvi aqui tão reiteradas vezes, se não ouvir o cidadão, não teremos uma boa gestão. Então, a sua capacidade, a sua sensibilidade de escuta como legislador, certamente influenciará os que atuam no executivo. E o nosso papel de universidade, coletivo, o bairro Convida, é contribuir para a sua gestão. Com muita dedicação, tentando devolver esse carinho, essa atenção que o senhor tem para conosco. E que o Mackenzie continue firme nessa caminhada junto com os nossos parceiros para dizer o que a universidade tem a mostrar como uma responsabilidade social. E a nossa Constituição Cidadã seja efetivamente cumprida para um efetivo exercício da cidadania. Essa é a meta do Mackenzie, formar o cidadão para um efetivo exercício da sua vida plena. Muito obrigado, professor. Com certeza. Eu agradeço a generosidade do convite do bairro Convida, do 60 a Mais, da Universidade Mackenzie e aquilo que a gente sempre tem como máxima, né? Onde houver interesse público, lá nós estaremos para cerrar a fileira e servir como paulistano, mas principalmente como cidadão do Brasil. Esse país maravilhoso que requer o nosso trabalho, então, e a nossa experiência, né? É isso, muito obrigado, viu, Marta? Muito obrigado, Dulce. A gente agradece também, né, Dulce, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez com o professor, com o Salles e o Sidney, e que a gente continue, né? Nossa parceria é infinita. Nós não vamos dar folga, nem trégua. Dulce, querida. Acho que é importante mesmo a gente frisar que justamente esse olhar de não deixar-nos invisíveis é importante. E nesses eixos, nesses pontos que foram levantados aqui. Isso é importantíssimo e a gente vai continuar, quer queira ou não, a gente vai continuar sendo visíveis, né? Com certeza. E como o professor Lindbergh falou, nós estamos já pulando muros, né? Avançando da universidade e conhecendo mais o nosso território e podendo levar essa experiência desses anos todos e deixar o nosso legado aí, mas um legado para que as pessoas ocupem os seus espaços, né? E o Sidney, né? O Sidney vai falar um pouco, até logo, pelo menos. Na verdade, eu acho que esse nosso encontro do primeiro podcast, né? Que congrega, né? A nossa universidade com o bairro Convida, tá? Ele faz parte de uma sequência que nós temos que percorrer ainda, tá? Que é a gente se debruçar sobre as pautas, tá? Dos projetos que ainda estão sendo gestionados, tá? Eu não tenho dúvida, professor,
de que o nosso vereador, tá? Com o seu espírito, tá? De trabalho, sabe? O Salles é trabalho, tá certo? Eu não tenho dúvida que a gente vai estar cerrando fileiras, tá? Para que a gente possa continuar nessa caminhada, tá? E o professor, eu tenho um elogio a fazer ao senhor, que quando nós tivemos o primeiro aceno, né? Na qual a gente tinha por missão aproximar a instituição, que faz parte do bairro, tá certo? Tá? Ela está dentro do bairro, tá? E o professor não só abriu as portas da universidade, e o professor fisicamente participa do grupo mais 60 da Consolação. Com certeza, então, professor, parabéns, viu? E de minha parte, né? A gente só está aqui, sabe, como o nosso vereador sempre enfatiza, tá? Se nós estamos nessa missão, é porque nós optamos por servir, tá certo? Isso, estamos à disposição, tá bom? Ótimo. Muito obrigado. Muito Eu bom. quero estender a gratidão ao Tiago, Isso. Reginaldo, muito obrigado pelo apoio de vocês. Tem uma metáfora que é muito própria da extensão, que é derrubar os muros. Isso. Uma metáfora para dizer, vamos ver vocês e vocês vão nos ver. Isso Essa mesmo. metáfora da visibilidade. E nada mais justo do que fazer isso com o poder público dizendo, somos parceiros, somos atores, estamos juntos. Isso mesmo. Possamos continuar nessa luta. Muito obrigado pela oportunidade. O Mackenzie estará sempre de portas abertas. Para o que é bom, o Mackenzie está na fila. Muito bom. Muito Muito obrigado. obrigado, professor. Super obrigado. Muito obrigado. Abraço, gente. Abraço, pessoal. Obrigado.